você. Tem novidade chegando. Aleluia, tem vitória, tem conquista. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Os louvores foram entoados para a honra e glória do Senhor. Foi um culto, aleluia, verdadeiramente de louvor. Aleluia, mas chegou a hora da palavra. Glória a Deus. Aleluia, chegou a hora da poderosa e infalível palavra de Deus, amém? Vamos ler, aleluia. Amém, Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 33, aleluia, do versículo 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor, aleluia. E sucedia que, estando Moisés na tenda, descia a coluna de uma nuvem e punha-se à porta da tenda. Ali o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achei graça aos teus olhos. Aleluia. Agora, pois, se tenho achado graça, aleluia, aos teus olhos, rogo-me que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é tu andar tu conosco, de modo a sermos separados? Eu e o teu povo, aleluia, glória ao nome de Deus. De todos os povos que há sobre a face da terra, não somos diferentes, não somos separados. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, para que tenha dito, porquanto achasse graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então disse Moisés: rogo-te, mostra-me a tua glória. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não existe, aleluia, personagem, aleluia, que mais, aleluia, tenha vivido milagres, tenha vivenciado milagre. A verdade é que a própria vida de Moisés era um grande milagre da parte de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, ainda era um bebezinho, aleluia, ele foi salvo milagrosamente da ordem de matança de Faraó, porque Faraó mandou matar todos os bebês dos sexos masculinos dos filhos de Israel, aleluia. Mas quando a mãe de Moisés viu Moisés, que era um menino lindo, aleluia, ela começou a esconder Moisés durante 3 meses e conseguiu esconder. Veja que coisa difícil esconder uma criança, aleluia. Mas vem sabendo que a criança, ela chora, ela faz zoada, mas a mãe de Moisés conseguiu, tentando assim salvar a sua vida, aleluia. Ela tentando livrar a morte, colocou Moisés no cesto, lançou sobre as águas do rio Nilo, e sendo encontrado ele e adotado pela filha de Faraó. Veja que milagre, aleluia. A filha daquele que perseguia, aleluia, o povo de Deus, aleluia, foi quem adotou Moisés. E Moisés foi criado como príncipe do Egito, aleluia. Mas houve situações na vida de Moisés
que obrigou Moisés a sair como fugitivo, como errante, como peregrino pelo deserto, aleluia. E na ocasião do seu chamado, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, aleluia, ele viu uma pequena salsa em chama, mas a chama não queimava, a salsa não era consumida. Então ele ali, aleluia, ele olhando para aquela salsa que o fogo queimava, mas ela continuava verdinha. Ele ficou maravilhado com aquele fenômeno. Ele disse: aleluia, eu irei até aquela salsa. E a Bíblia diz que quando Moisés se aproximou, foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, que disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Aleluia, glória ao nome de Moisés, de Jesus e Deus, aleluia. Moisés ouviu a voz do próprio Deus, e Deus disse a ele: olha, eu te carrego, eu te dou força.